Presidente da República, Jair Bolsonaro, esteve em Santa Catarina, pela primeira vez depois que assumiu o poder. Sabe por quê? Porque está acontecendo até a próxima segunda-feira em Camboriú, não Balneário Camboriú, Camboriú, o Congresso de Gideões Missionários da Última Hora, Cláudio Prisco, para isso. O encontro reúne evangélicos de várias partes do mundo. Olha só, 100 mil pessoas são esperadas. A mais ilustre já passou pelo evento, o presidente Jair Bolsonaro. Vamos acompanhar como é que foi essa visita, a primeira dele aqui a Santa Catarina e o forte esquema de segurança que também foi montado para receber o presidente aqui em Santa Catarina. 320 homens participaram do forte esquema de segurança para a visita do presidente a Santa Catarina. Bolsonaro chegou no início da noite a um ginásio em Camboriú, cidade a 80 quilômetros da capital Florianópolis, para participar de um evento religioso. Logo na entrada, um grupo de simpatizantes aguardava o presidente, que tirou fotos e cumprimentou apoiadores. A participação no evento, que atraiu cerca de 10 mil pessoas, durou pouco mais de uma hora. Bolsonaro ficou ao lado do governador de Santa Catarina, Carlos Moisés, também do PSL, durante toda a cerimônia. O presidente assistiu a algumas apresentações, fez uma homenagem a um herói da Segunda Guerra Mundial e também foi homenageado pelos organizadores. Esta é a segunda vez que Jair Bolsonaro vem a este mesmo evento. No ano passado, ele esteve aqui em Santa Catarina e prometeu que voltaria, mesmo se fosse eleito. Durante o discurso, o presidente disse que o que falta aos brasileiros é fé. Falta-nos é fé, é acreditar. É ter a certeza que cada um de nós pode mover esse país para o lugar que interessa, para o lugar de destaque do mundo. Aí a participação do Juan Todescati mostrando para a gente a reportagem desse evento que acontece em Camboriú, evento religioso, evangélico, mas a gente já vai mostrar a entrevista exclusiva, porque o presidente aceitou conversar com o SBT e com a Rede Record de televisão aqui em Santa Catarina e deu uma entrevista exclusiva ao nosso repórter Juan Todescati, assuntos importantes. Mas primeiro, uma boa tarde para você, Prisco. Tudo bem? Retornando, infelizmente cheguei ontem à noite, depois de um período aí de saída para socorrer a minha progenitora, que se encontra em Fortaleza, mas felizes todos os catarinenses pela presença de Jair Bolsonaro no estado que proporcionou a ele, no primeiro turno, a maior votação proporcional. E no segundo, a segunda maior votação, atrás só do Acre. Agora, foi uma viagem eminentemente religiosa, espiritual. Não teve. Bacana, concordo, subscrevo. Está faltando fé ao brasileiro? Cada um com a sua crença, com a sua religião, evidentemente, isso precisa ser respeitado. Mas, de qualquer maneira, não tivemos uma agenda, Fernando, administrativa, política. Carlos Moisés, ao que se soube, entregou um documento reivindicando duplicação da 280, da 470 e da 282. Por isso. Parece que apenas isso. Então, não tivemos aí nenhum compromisso oficial. Foi uma viagem voltada especificamente ao contexto religioso. Foi uma visita. Exatamente. Literalmente. Vamos ver então a entrevista exclusiva. O presidente aceitou conversar com a gente aqui do SBT Meio-Dia e falou sobre assuntos importantes, como, por exemplo, a 470, a 280, o agronegócio. Falou também da crise na Venezuela e, claro, a reforma da Previdência. Vamos assistir juntos. Presidente Bolsonaro no SBT Meio-Dia. Primeiro, muito obrigado por receber a nossa equipe. Santa Catarina teve uma votação bastante expressiva, mais de 75% dos votos no senhor, elegendo também, ajudando a eleger o senhor presidente da República e, proporcionalmente, uma das maiores votações do país. O senhor tem um carinho especial pelo Estado? Não há dúvida, eu andei muito pelo Estado naquela época, né? Passei aqui nesse encontro do Gedeões o ano passado e foi o primeiro Estado, segundo o Instituto Paraná Pesquisas, que me deu o primeiro lugar. Então, obviamente, eu tenho um carinho todo especial por Santa Catarina, bem como pelos irmãos que estão nesse evento no dia de hoje. Nosso estado tem uma característica bastante específica do agronegócio. E para desenvolver esse setor, principalmente precisa de uma malha viária eficiente.
BR-470, BR-280 e o contorno viário na Grande Florianópolis são fundamentais para esse desenvolvimento, para que a produção seja escoada. Existe isso? Isso é prioridade para o seu governo? É prioridade, dependemos de recursos. Você pode ver, a 163 tem a ver também com o escoamento de grande parte do que se produz no Centro-Oeste. Faltam 50 quilômetros para ser concluído e será feito pelo Exército Brasileiro, porque é mais barata a contratação de serviços nessa natureza. O que for possível, nós fazemos no Brasil para que a produção seja escoada de forma mais rápida e barata, nós fazemos. Como, por exemplo, acabamos via licitação pública garantir a conclusão da ferrovia Norte-Sul. Faltam quase 1.000 quilômetros e em 3 anos será concluída com recursos da iniciativa privada. Existe uma preocupação nesse momento também com a situação dos nossos vizinhos da Venezuela. O próprio agronegócio catarinense abriu as portas para alguns venezuelanos, inclusive neste mês, 150 já chegam a Santa Catarina empregados. Existe essa vontade de abrir as portas para os vizinhos, para o povo venezuelano? Olha só, é um momento muito especial. Eles estão fugindo, sim, da fome e da ditadura. Estão indo a pé para Roraima. Tem uma operação acolhida, patrocinada pelo Exército Brasileiro, que está fazendo essa realocação de brasileiros aqui, interiorizando os mesmos. Então, é a parte humanitária que temos que fazer. Agora, por outro lado, deixa bem claro, o Brasil não pode ser um país de portas abertas para quem quiser entrar aqui, independente do motivo. Temos que trabalhar contra isso, porque para entrar no Brasil tem que ser pelas vias legais e não à vontade, como alguns acham que deve acontecer. Agora, vale a pena aqui, não é furo jornalístico. A Venezuela tem uma situação complicada? Está. Agora, a grande preocupação tem que se voltar para a Argentina, porque o governo que deixou há pouco, Cristina Kirchner, está à frente das pesquisas ali. E poderemos ter uma outra Venezuela aqui no sul do Brasil. Voltar a falar sobre o nosso país, reforma da Previdência. Como é que está a situação? Quais são as últimas novidades? Depois de alguns percalços, que é natural no começo aí de uma legislatura, que todos querem uma maneira de participar do governo, acredito que esteja tudo pacificado, em especial pelo trabalho muito bem exercido pelo presidente Rodrigo Maia na Câmara e Davi Alcolumbre no Senado. Conversei com todos os líderes, muitos mais de uma vez. Acredito que não temos problema para aprová-la, porque é uma reforma que não é minha nem do meu governo, é do Brasil, é de todos nós. Nós temos que garantir não só a aposentadoria no futuro, né, futuro próximo, bem como garantir o pagamento de servidores públicos que recebem, que depende da arrecadação do governo. Foi preciso negociar com o PMDB? Como é que foi essa troca? Não, nada foi conversado. Os partidos entenderam que na minha campanha eu tinha um compromisso de escolher pessoas técnicas para compor o nosso governo. Nós temos 4 ministros que são parlamentares, tá? E foram indicados alguns pela bancada ruralista, outros pela bancada da saúde, pela bancada do turismo, e o Onyx Lorenzoni foi uma cota minha, porque ele estava comigo já há 3 anos, quando eu estava com 2% lá atrás, ele integrou a nossa equipe. Então, está fazendo um trabalho de articulação muito bom entre nós. Obrigado pela entrevista, presidente. De Camboriú, nós conversamos com o presidente Jair Messias Bolsonaro em sua visita a Santa Catarina. Pois é, Prisco, ali na 470, 280 e contorno viário, o presidente deu uma ensaboada e, escapou, né? Não assumiu compromisso nenhum. Por mais que possa ser feita a leitura de que ele não veio como presidente da República, mas como um cidadão, Jair Bolsonaro, né? E assim, nessas condições, prestigiar um grupo religioso do qual ele integra, mas é difícil não associar a figura do presidente para a figura pessoa física. Acredito que em relação a Santa Catarina faltou assumir compromissos efetivos. Essa que é a grande verdade. Reafirmo, o governador entregou alguns pleitos no contexto rodoviário, mas o presidente ficou de ver e na própria entrevista, aliás, muito bem conduzida pelo Juan e também na presença do nosso cinegrafista Leandro Wessler. Né? E o Marcos Gonçalves também estava por lá. Perfeito. Entrevista exclusiva para o SBT, Santa Catarina, SCC. Importante, mas, no meu sentimento, faltou um pouquinho mais de firmeza do presidente. Pelo menos também tem o outro lado. Não fica prometendo. Vou fazer isso, vou fazer aquilo, papapá, e não faz nada. Está com os pés no chão. Isso de um lado.
Mas na semana passada, na retrasada, eu até havia focalizado. Olha, é uma bela oportunidade, apesar do enfoque religioso da visita, poderia fazer uma pequena agenda político-administrativa, isso seria importante, até seria uma homenagem a um Estado que lhe proporcionou uma expressiva votação. E isso não ocorreu. Questão de estilo, mas isso começa a enfraquecer um pouco a imagem do presidente. Muito bom, Cláudio Prisco Paraíso, que volta já para falar de PSDB e MDB. Até porque são gargalos logísticos e infraestruturais que Santa Catarina sofre já de longa data, né, meu O caro? contorno viário merecia uma explicação um pouco mais detalhada por parte do presidente. Foi questionado pelo Juan Todescati, muito bem como o Prisco colocou, mas deu uma ensaboada, escorregou. Eu fiquei com a sensação que ele não tem conhecimento. Não tinha conhecimento. Nenhum. E também não entendi por que o governador não apresentou a questão do anel viário junto no documento apresentado, entregue ao presidente da República. Mas nós agradecemos a nossa equipe também, né, a assessoria aí do presidente, que colocou. Não atendeu todas as emissoras, atendeu o SCC, SBT numa entrevista exclusiva e a gente fica muito honrado de ouvi-lo aqui no SBT Meio Dia. E outra coisa a registrar, né? Sem afetação, aquela questão presidencial, que para se aproximar do presidente era uma dificuldade. Inclusive Lula da Silva, Fernando Henrique, não se podia nem respirar próximo, 6 metros do presidente. E Jair Bolsonaro, muito tranquilo, muito atencioso, isso mostra que ele continua sendo um cidadão normal, né? E muitos seguranças chamaram a atenção, inclusive.